Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia. Sou cofundadora e diretora da Escola Imaculado Coração de Maria. Pessoal, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo e eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o transtorno. Em primeiro lugar, autismo não pega, tá? Então eu sei que tem gente que fica com medo, fica preocupado. Olha, o transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo, que é como nós chamamos o autismo, é uma condição da qual a criança já nasce com ela, tá? Não é algo que vai acontecer ao longo da vida e também não é contagioso. É importante a gente esclarecer porque isso evita o preconceito, né? Quando a gente tem informação, a gente compreende melhor as coisas, a gente evita o preconceito, a gente evita ter abordagens equivocadas. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o autismo, até para caso você não tenha, né, filhos com autismo, quem sabe você possa aí contribuir com alguém que talvez não tenha percebido, não tenha reconhecido os sinais e a criança precise de algum diagnóstico, tá bem? Então vamos lá. Como eu já disse para vocês, o autismo é uma condição da qual a criança já nasce com ela, né? E aí nós vamos ter o comprometimento em 3 áreas, né? 3 aspectos que são muito importantes para o desenvolvimento e a criança fica com o desenvolvimento prejudicado porque já nasce com esse comprometimento na sua comunicação, então seria um aspecto, na interação social, seria outro aspecto, e os movimentos repetitivos. A comunicação, porque a criança com autismo, ela pode não falar, ela pode demorar para falar ou ela pode não falar, tá? Então, esse seria um ponto. O segundo ponto é a interação social. Então, os indivíduos com autismo, eles têm muita dificuldade nessa interação. Então, eles não fazem contato visual, ou se fazem contato visual, esse contato é muito breve. Eles têm dificuldade de, por exemplo, interpretar as expressões faciais. Então, olhar para o rosto de alguém, identificar que alguém está feliz ou está alegre, né? Eles têm essa dificuldade. A imaginação deles fica bastante prejudicada, por isso é comum que crianças que têm autismo, por exemplo, quando peguem um carrinho, fiquem brincando só com as rodinhas, elas não dão uma função social para o brinquedo, porque elas têm dificuldade em imaginar, tá? Então esse é um ponto que as pessoas precisam ficar atentas, se a criança dá uma função social para o brinquedo. Uma criança aí a partir dos 2, 3 anos, por exemplo, quando ela pega um carrinho, ela já sabe que um carrinho é carrinho, ela faz o bibi, né, ou faz o barulho do motor, ela brinca de faz de conta, ela começa a brincar de faz de conta. Para as crianças com autismo, isso é mais difícil. Quanto à comunicação, o que pode acontecer muitas vezes é quando a criança demora para falar, os pais fiquem preocupados se a criança é surda, porque eles também chamam e a criança demora para atender. E aí os pais então levam no otorrino para ver se a criança está ouvindo bem, tá? Então essa é uma dificuldade, é a dificuldade do contato visual, dessa interação. Aí vai passar no otorrino, o otorrino faz uma avaliação, não, tá tudo bem, ouvido, não tem dificuldade nenhuma, a criança está ouvindo, mas ela não está interagindo, tá? Então, esse é outro ponto. Os movimentos repetitivos são aqueles movimentos que a criança faz muito de balançar a mão o tempo todo, de ficar balançando o corpo, tá? Então, essa também é uma questão para nós observarmos. Todos esses são sinais do autismo. Veja, nós não estamos falando de um sinal apenas, de uma característica apenas. Então, se, por exemplo, os pais estão observando alguns comportamentos estranhos na criança, é preciso ter um conjunto aí de dificuldades para nós pensarmos em autista, tá? Para pensar se a criança tem autismo. Então, o mais recomendado aí seria levar realmente, se os pais estão assim preocupados, observar algum desses sinais, então levar num neurologista ou num neuropediatra, né? Para poder, ou um psiquiatra, para poder fechar esse diagnóstico, tá bem? Isso é muito importante. Quanto mais cedo for feita a intervenção, mais chances a criança tem de se desenvolver melhor, porque ela vai ter, assim,
ou as terapias que ela precisa, né, recomendadas pelo médico. Então, vai ser feita uma intervenção o mais cedo possível, então, o mais cedo possível ela tem essa possibilidade de um desenvolvimento melhor do que se ela não tiver nenhum tratamento, nenhuma terapia, tá bem? Em 2012, então, os indivíduos com autismo, eles foram considerados pessoas com deficiência. Isso é importante porque assegura para eles direitos, os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. Então, as políticas públicas que são destinadas às pessoas com deficiência, os indivíduos com autismo também recebem esses benefícios. Em 2020, eles também receberam o direito de portar uma identificação que é o CIPTEA, é uma carteirinha que identifica que ele tem autismo. Isso garante, né, para o indivíduo um atendimento prioritário, além de outros direitos. E assim, pessoal, vou explicar para vocês por que isso é importante para os autistas. Eles têm muita dificuldade em esperar, por exemplo. Eles têm muita dificuldade quando a rotina deles é quebrada. Então, eles têm uma rotina muito rigorosa. E se essa rotina ela é quebrada de forma brusca, isso desestabiliza o indivíduo com autismo. Isso é uma característica mesmo do transtorno. Então, por que é importante ter uma identificação? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do contexto escolar. Os primeiros autistas que eu atendi eram irmãos gêmeos. Então, eles não tinham, assim, comportamento verbal nenhum, então eles não falavam nada, eles não tinham fala nenhuma. E aí eles demoraram para compreender que tinha um momento certo de sentar na escola, que tinha que aguardar a mamãe sentado, que tinha a hora de comer, então todos nós íamos juntos, a criança se alimentava e depois a gente tinha que sair. Enfim, tudo isso foi um trabalho que demandou tempo, demandou esforço. E aí, então, um dia lá, o médico pediu um exame, e para esse exame médico que eles teriam que fazer, eles seriam anestesiados. Aí a mãe foi com eles até o hospital, então eles já estavam agarrados à mãe, porque era um lugar que eles não conheciam, eles não identificaram aquele lugar. Então, eles se agarraram à mãe. O médico, então, veio, né, com o assistente, e a mãe pediu, olha, eu não posso entrar até que eles sejam anestesiados, porque eles estão, assim, com medo, né? Mas o médico não permitiu, e os assistentes arrancaram, os dois eram irmãos gêmeos, arrancaram os dois dos braços da mãe, e eles entraram chorando para a sala de exame, até serem anestesiados e fazer o procedimento. Conclusão, a partir daquele dia, eles começaram a ter medo de qualquer pessoa que estivesse vestida de branco. Então, quando eles iam ao posto de saúde, eles começavam a chorar, né? Eles tinham, assim, muita dificuldade. Às vezes a mãe precisava de alguma coisa do posto de saúde, ficava muito difícil para ela. E até explicar, né, nem todas as pessoas entendem. Então, aquilo realmente foi um impacto. Eles passaram a ter uma regressão. Então, muitas coisas que a gente tinha conseguido no ambiente escolar, conquistas, né, que eles tinham feito, isso foi praticamente perdido, porque a partir daquele dia, com esse procedimento aí traumatizante, eles passaram a se jogar no chão, começaram a chorar, ficar mais irritados, e aí nós tivemos, assim, meses de trabalho, muito do trabalho foi perdido. Com uma identificação, né, então isso garante que os médicos, os profissionais reconheçam que aquele indivíduo com autismo, ele precisa de uma abordagem um pouco diferenciada, mais adequada para as necessidades dele. E se, por exemplo, no caso deles que foram ao posto de saúde, né, e tiveram dificuldade com as pessoas de branco, com a carteirinha, né, com o CIPTEA, eles são atendidos mais rapidamente. Né? Então, essa só para justificar para vocês a importância que tem essa identificação e quais são esses momentos tão importantes que essas crianças ou indivíduos vivem, porque eles precisam ter um atendimento mais prioritário, mais adequado e mais pensando mesmo nas dificuldades deles. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês do contexto também escolar quando a gente recebe uma criança com autismo.
tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como nós fazemos. Por que que eu falo para vocês? Porque a gente vê por aí, né, eu como psicopedagoga, e recebi várias crianças com encaminhamentos, né, que depois eu tive que reencaminhar, porque eu vi sinais de autismo, então eu tive que encaminhar essas crianças para um profissional que realmente pudesse dar o diagnóstico, né? Então, nós fazemos também na escola esse trabalho de inclusão e que a gente tem que ser muito cuidadoso porque existe por aí a pseudo-inclusão. Quer dizer, a escola recebe essa criança, mas não é feito nada, não é feito nenhum trabalho específico para ela. Então, ela está na escola, teoricamente, mas na prática ela não está. Então, ela é totalmente excluída, ela não tem assegurado seu direito de se desenvolver, né? Ninguém olha para ela assim com esse olhar de o que é que ele pode aprender, quais são as dificuldades dele, como é que a gente pode melhorar isso, tá? Então, isso é um ponto que os pais que têm crianças com autismo ou com qualquer outra deficiência têm que estar bem atentos para ver se o seu filho não está sendo vítima da pseudo-inclusão, aquela inclusão que não acontece, que é falsa, que só acontece no papel. Então, vou contar para vocês rapidinho como é que nós fazemos, então, a inclusão na nossa escola. Então, nós preparamos a equipe. Então, a equipe já vai saber que nós vamos receber uma criança com autismo. A gente já fez entrevista com a mãe antes, então a gente já sabe as características dessa criança. Então, o professor, ele é preparado para receber aquela criança. Então, antes de iniciar as aulas, a gente recebe antes essa criança com autismo para já criar um vínculo com a professora. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, os autistas, os indivíduos com autismo, eles têm dificuldade para lidar com as mudanças bruscas. Então, ele precisa primeiro, com calma, fora do convívio com os colegas ainda, ter esse vínculo com a professora. Então, esse também é um fator importante. Então, criar esse vínculo com a professora, você prepara a turma. Então, nós preparamos, né, a turma que vai receber, então, ela já prepara as crianças vão saber que vão receber um amiguinho com tais características, que é igual a ele, tem a mesma idade, mas que tem algumas dificuldades. Por exemplo, ele tem que entender que o amiguinho tem ecolalia, por exemplo, vai ficar repetindo várias vezes alguma coisa que ele disser. Então, por exemplo, nós tivemos uma criança que perguntava várias vezes qual é o seu nome. Ela perguntava 5, 6, 7 vezes para a mesma pessoa qual era o nome dela. É ecolalia, né? Ou criança que fica com movimentos repetitivos por muito tempo. Então, os amiguinhos precisam também saber, né? De uma forma que a criança, ou que as crianças possam entender, mas elas têm que entender que vai ter esse amiguinho diferente, até para elas irem depois se acostumando com algumas situações que vão acontecer na sala de aula ou fora dela. Nós tivemos um aluno que foi diagnosticado com TEA e com TDAH, e ele precisava, durante o recreio, ele tinha um traço imaginário, ele precisava ir e vir várias vezes, ele dizia que estava pensando. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. Então, cada criança é única. Cada criança dentro do espectro é única. Ela precisa ser respeitada. Então, nós precisamos conhecer quais são as suas dificuldades, ajudá-la a vencer as suas dificuldades e também estimular o potencial que ela tem, porque toda criança tem potencial para aprender, mesmo as crianças com autismo. Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós temos os nossos projetos, né, sociais, entre eles nós temos a fanfarra. Nós já participamos de desfiles cívicos, levando 2 crianças com autismo. Veja que vitória que foi para essas crianças, porque além deles tocarem, eles aprenderam a tocar o instrumento e ainda souberam lidar com todo o estresse da espera, a ansiedade de se apresentar, e foi assim uma vitória para eles e para nós. Então, eu deixei aqui esses exemplos para vocês entenderem um pouquinho sobre autismo, para vocês saberem que toda criança tem potencial e tem direito a aprender. Então, o que nós precisamos é de um ensino cada vez mais humanizado, que reconheça e valorize
o potencial de cada criança. Espero ter contribuído com vocês, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.